Olá, seja bem-vindo a esse encontro com a Palavra de Deus. E hoje nós refletiremos a respeito de uma história muito bonita, que eu acho uma das mais encantadoras, um dos relatos pascais mais significativos, que é aquele do a caminhada dos discípulos de Emaús. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 13 a 35, nos relata que dois discípulos, no primeiro dia da semana, é muito recorrente nós escutarmos esta afirmação que foi no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia em que Deus nos recriou em Cristo. No primeiro dia da semana, o que é que aconteceu? Dois discípulos estavam caminhando na direção de Emaús. Estavam dando as costas para Jerusalém, palco da crucifixão, palco do aniquilamento do Verbo de Deus, e ele estava, mas também palco da ressurreição. Ressurreição que os seus corações ainda não estavam preparados para acolher, ou não estavam se dispondo para acolher. E caminhava para Emaús. Emaús é uma localidade pequena, no interior, lá no campo. É assim que às vezes acontece. Nós podemos correr o risco de dar as costas dos grandes projetos que Deus tem na nossa vida e atrás dos nossos projetinhos. E às vezes dar as costas para os grandes projetos de Deus, porque os projetos de Deus, na sua grandeza, no seu nível de sublimidade, também porque são projetos exigentes, porque o bem máximo, o melhor, é sempre uma realidade exigente, que nos desinstala. Ora, acontece que quando essas realidades elas vão se tornando uma realidade de caminhada, de fuga, sempre haverá essa tristeza. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido lá em Jerusalém. E como é que eles conversavam? Conversavam tristes. Por quê? Porque a leitura que eles fizeram do que aconteceu em Jerusalém foi uma leitura fracassada, uma leitura exageradamente humana. Foi uma leitura onde a dimensão da fé e da confiança de que de verdade a ressurreição ia acontecer, esse ingrediente faltou. Às vezes é o que pode acontecer também na nossa vida, nós precisamos ficar muito atentos a isso. Essa realidade de fazermos uma leitura de fé, olhos de Páscoa, um olhar pascal sobre as coisas. Não um olhar estacionado no passado, um olhar desanimado. Isso aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Coisa tão interessante que nós também precisamos tomar consciência que isso acontece também na nossa vida. Jesus começou a caminhar com eles, se aproximou e começou a caminhar com eles. E é isso que acontece. Se nós de verdade tivermos olhos de Páscoa, um olhar de fé sobre as coisas, nós vamos viver uma experiência maravilhosa de acolhida de Jesus que continua caminhando conosco. Na nossa vida de oração, nas celebrações eucarísticas, na leitura da palavra de Deus, também quando nós estamos nos nossos trabalhos, nas nossas ocupações, nas alegrias, nas tristezas da vida, o Senhor se aproxima e caminha conosco. Mas eles estavam cegos e não reconheceram. Às vezes é isso que pode acontecer também na nossa vida. Ficamos cegos e corremos o risco de não reconhecer Jesus que caminha conosco. Mas se nós tivermos de verdade um olhar de fé, nós vamos com certeza ver Jesus que caminha conosco. Jesus que nos acompanha, Jesus que manifesta todo o seu poder, toda a sua misericórdia, sendo presença. E assim os nossos olhos se abrirão e nós o veremos. Um desses discípulos se chamava Cleofas. E o outro discípulo, quem é? Não se diz. Lucas não relata, não documenta, não informa quem é esse outro.
Vou dar uma sugestão. Você que está me escutando aí, coloque o seu nome, viu? O outro discípulo pode ser você. Pode parecer uma fantasia meio louca, né? Mas que tal? Um é Cleofas e outro é você. Vamos caminhar. E o que foi que aconteceu? Jesus se faz de desentendido, se faz de desinformado, se faz de deslocado no tempo e no espaço. O que foi que vocês estão conversando? Jesus joga verde para colher maduro, né? Jesus provoca para que eles botem para fora toda essa realidade de fechamento com relação a essa leitura muito míope, para não dizer uma ausência de leitura do que está acontecendo. Ou uma leitura muito, como eu falei, uma leitura muito pobre, miserável, uma leitura tão somente humana, onde parece que o sepulcro teve a última palavra, a morte venceu. E qual era a leitura que eles tinham de Jesus? Quem era Jesus para eles? Jesus para eles era um profeta poderoso que realizou grandes obras e disse grandes palavras. Onde é que está o problema aqui? Apenas um profeta poderoso. Não conseguiram enxergar em Jesus o Mestre. E mais ainda, não conseguiram encontrar em Jesus o Senhor. Ficaram estacionados na leitura de que ele foi condenado à morte e que ele foi crucificado pelos líderes. Não somente isso, a concepção que eles tinham de Messias era aquele que iria libertar Israel, um Messias meramente político. Um Messias que ia resolver os problemas imediatos, os problemas do tempo presente. Não era aquele, não tinha uma leitura de um Messias que ia de verdade resgatá-los plenamente para uma experiência mais profunda de fé, de salvação, de verdadeiro encontro com Deus, de reconciliação com Deus, da experiência da salvação que acontece lá na cruz e é selada em sua plenitude na ressurreição. Não, parece que para eles o Messias tinha que botar os romanos para correr e deixar o povo de Israel livre. Um povo glorioso, um povo triunfante. Mas não é essa glória que Jesus está falando. Não é essa glória que ele veio trazer. E ainda mais, quando eles começam a escutar notícias da ressurreição, o testemunho das mulheres é recebido como um susto. O testemunho dos outros discípulos que encontraram o túmulo vazio, parece que isso não tinha força, não tinha sentido, não tinha significado, porque ninguém o viu. E o que Jesus diz? Sois sem inteligência e lentos para crer. Sem inteligência é uma forma assim um tanto soft, é uma forma assim um tanto light, uma expressão eufêmica para dizer, eufemismo quer dizer tornar a coisa mais leve, né? Para dizer burros. Sem inteligência é burro. Com todo respeito aos burros, né? E lentos para crer. Lentos para crer significa coração duro, insensível às coisas de Deus, insensível ao dom da fé. E por que eles eram insensíveis e faziam uma leitura burra do que aconteceu? Ou seja, sem a inteligência da fé, sem a sabedoria da cruz, porque o Cristo deveria sofrer para entrar na sua glória. É preciso que se entenda que o que aconteceu em Jesus não foi uma fatalidade histórica. Com certeza, Jesus viveu uma experiência assim, muito forte uma experiência muito forte em que ele onde ele passando pela cruz deveria entrar na ressurreição. Isso não era absolutamente uma fatalidade histórica. Ele não foi só essa crucifixão de Jesus não foi só fruto de um conchavo político, porque ele era um líder incômodo. Não foi só isso. O Pai Celeste se utilizou da covardia de Pôncio Pilatos, se utilizou da malvadeza daqueles homens que queriam eliminar Jesus, de todos os que o maltrataram das mais diversas formas, para realizar os seus insondáveis desígnios. Porque estava escrito em Moisés. Por que Moisés? Moisés é o símbolo da lei.
passando pelos profetas, Moisés e os profetas, a lei e os profetas são os grandes fundamentos da antiga aliança, do Antigo Testamento. E tudo isso se cumpre em Jesus. Estava escrito, estava no projeto do Pai. E ele começava a explicar as palavras da Escritura e, de repente, eles chegaram ao seu destino. E aquele estranho viajante dá ares de que vai prosseguir a sua caminhada, mas os discípulos disseram uma coisa muito interessante: fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando. Essa é uma oração que nós precisamos fazer constantemente. Dizer sempre para Jesus, sem medo, fica conosco, porque já é tarde, porque existem tantas escuridões, porque existem tantos medos, tantos receios, tantos bloqueios, tantas indecisões. Parece que as coisas não vão para frente, tantas vezes isso acontece. Por isso, Senhor, fica conosco. É preciso repetir essa oração, buscar essa companhia, buscar essa amizade. E Jesus aceitou o convite. Por isso não vamos deixar Jesus passar. É preciso convidá-lo sempre para estar conosco, em tudo, em todos os momentos da nossa vida. E quando Jesus se sentou à mesa com eles, fez um gesto eucarístico, abençoou o pão e distribuiu entre aqueles 2 discípulos. E quando Jesus fez esse gesto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Em toda a Eucaristia, nós somos chamados a reconhecer Jesus, a encontrar Jesus, a perceber que é Ele que está partindo esse pão para nós. Os seus olhos se abriram, mas Jesus desapareceu. Jesus vai desaparecer no melhor da festa, caramba! Agora que estava tudo tão maravilhoso, o coração tudo bem que se aquecia enquanto ele falava as palavras lá, mas agora eles reconheceram, eles poderiam fazer como a Madalena, se jogar nos pés de Jesus e abraçar Jesus, e Jesus some. E por quê? Que coisa estranha, né? Porque, na verdade, daqui para frente, esses discípulos não são mais chamados a viver a sua experiência de fé, não mais a partir de visões, mas a partir de uma experiência de fé na comunidade. Não precisa ver. E se Deus quiser ser visto por algum santo, por algum amigo seu, sei lá o quê, isso aí é da alçada dele, ninguém tem que estar se metendo com essas coisas. E não cabe a nós ficar querendo ver essas coisas. Não cabe a nós. Isso é uma presunção. O importante é caminhar de fé. Ele está no meio de nós. Ele está na caminhada da comunidade. Mas aqui tem uma constatação interessante. O nosso coração se ardia enquanto ele nos falava pelo caminho explicando as Escrituras. Você está entendendo a importância da Lexio Divina? De uma leitura orante da Palavra de Deus, de um encontro pessoal com o Senhor, onde você vai se deixando envolver por toda aquela riqueza de revelação, onde ele aquece o seu coração a partir dessa experiência de fé. Você vai escutando a leitura, você lê o texto, você conversa com Jesus, deixa esse texto iluminar a sua vida. Assim o seu coração se aquece. O que quer dizer um coração aquecido? Coração é a sede das decisões. Quando as pessoas têm o seu coração aquecido, aí nós vamos viver uma experiência maravilhosa de renovação, de crescimento, de santificação, Nós não seremos mais pessoas superficiais, pessoas que vivem de aparências. E é interessante que eles saem correndo para Jerusalém. Não tem mais medo da noite. Por quê? Porque a principal noite era aquela noite que existia lá dentro deles. Aquela noite não existe mais. Por isso eles enfrentaram a escuridão exterior, para se encontrar com a comunidade, se encontrar com os outros discípulos. E eles partilharam o que foi que aconteceu, relataram o que foi que aconteceu. Aqui nós temos nesse relato da caminhada dos discípulos de Emaús a celebração da palavra,
e a celebração eucarística. Jesus explica as Escrituras, fala da palavra de Deus e também parte o pão. Eu desejo para você essa experiência maravilhosa de caminhar com Jesus, né? De acolher Jesus como um companheiro de viagem. Essa palavra companheiro significa companes, o que parte o pão comigo, o que come o pão comigo, aquele que vive comigo, partilha a vida comigo. É isso que eu desejo para você. Porque se com certeza o Senhor vai caminhando conosco, o Senhor parte o pão conosco, e o Senhor dissipa as nossas trevas com a luz da sua divina revelação, a experiência pascal vai ser uma experiência contínua. É isso que eu sinceramente desejo para você. Fique em paz e acolha Jesus caminhando com você. Se decida de caminhar com Ele e não desista disso. E se o seu coração estiver frio, não sei o quê, Ele vai aquecer o seu coração. O importante é você não deixar Ele passar. Fica conosco, Senhor.